Bola, Pedro, trazendo informações do mercado do Flamengo, um mercado bastante agressivo. Está muito próximo de anunciar aí o Plata, também do Alcaraz, que está no Southampton. Em relação ao Plata, está se encaminhando já para o Rio de Janeiro. E a gente vai debater um pouquinho essas novidades do mercado do Flamengo, começando... O Corinthians, pelo menos, disse que queria o Michael. E o Plata também. Um já foi, o outro está indo para o Flamengo. São questões de escolhas. É questão de plata, na verdade. Também isso. Né? O Alcaraz dá uma oportunidade de o Flamengo ter alguém com as características do Arrascaeta. Isso e muito mais agora. Vamos voltar para a Bahia, a gente volta a conversar com o Pedro, mas para falar agora de mercado do Flamengo. O Flamengo está se reforçando neste momento do campeonato, até porque tem muitos desfalques e precisa ganhar nesta temporada um título. É isso que espera o seu torcedor, Pedro. Pois é, Marcela, tudo bem? A gente volta aqui, o pessoal está agitado ali, porque eu acho que conseguiram de alguma maneira falar com o Davi Luiz, então a criançada está agitada aqui do lado. O Flamengo busca, de fato, esses reforços para essa janela. Já conseguiu o Michael, conseguiu também o Alexandro, porque perdeu o Cebolinha e Vinha, então eram perdas aí definitivas para essa temporada, né? Só voltam no primeiro semestre do ano que vem, não sabem exatamente quando, ainda precisamente, né? Então o Flamengo foi atrás desses dois jogadores e agora está muito próximo de anunciar aí o Plata, né? O Gonzalo Plata, equatoriano, que está no Al Sadd do Catar, ainda está, né? Ainda é jogador do Al Sadd do Catar, e também do Alcaraz, que está no Southampton da Inglaterra. As negociações estão muito bem encaminhadas, praticamente acertadas, a gente pode dizer assim. O Alcaraz, a dupla do Flamengo que viaja, a dupla de dirigentes, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, o diretor de futebol o Bruno Spindel, a dupla está em Londres, na Inglaterra, neste momento, para fazer assinatura de contrato, acompanhar exames médicos do Alcaraz. O Flamengo vai desembolsar em torno de 18 milhões de euros, deve ser esse valor, englobando ali até a taxa de mecanismo de solidariedade em relação ao Racing. E o Vitor Hugo, jogador da base do Flamengo, já há bastante tempo, ele nem veio para cá, para Salvador, não foi relacionado para essa partida, vai para a Europa e aí ele vai ser emprestado a um clube turco que pertence ao grupo ali do Southampton. Tem uma possibilidade depois, mais à frente, dele ser negociado em definitivo. Aí estão ainda vendo os valores, pode ser 8, 9 milhões de euros, ainda não se sabe exatamente qual vai ser esse valor. Estão alinhavando essa situação, mas ele vai por empréstimo. Em relação ao Plata, está se encaminhando já para o Rio de Janeiro, o jogador, para fazer exames no Rio e já ser reforço muito em breve, em campo mesmo, assim, ser anunciado. O Flamengo alinhavando detalhes com o Al Sadd de 3 milhões e 800 mil euros por 50% do jogador. O Flamengo sempre teve cautela nessa negociação, porque sabe que negociar com o pessoal do mundo árabe, como diz assim, acho que o Zupac e o André que gostam, né, desse termo, mundo árabe, lá no Catar e tudo mais, eles são complicados nessa questão de vai uma minuta, aí a minuta de contrato volta completamente diferente ou com alguns pontos divergentes, então isso vai e vem, o Flamengo fez isso, acertou tudinho, encaminhou, então Plata muito em breve deve ser esse reforço rubro-negro, repetindo 3 milhões e 800 mil euros por 50% e com cláusulas metas ali, que o Flamengo pode adquirir um percentual maior desse jogador mais para frente, e aí o Flamengo pode ser que fique por aí, mas pode ser que venha mais algum tipo de contratação, mas o tempo hábil da janela também está se esgotando, dia 2 de setembro ela se encerra. Bola, Pedro, trazendo informações do mercado do Flamengo, um mercado bastante agressivo, teve problemas de lesões, chegando jogadores, e a gente vai debater um pouquinho essas novidades do mercado do Flamengo, começando contigo. A gente tem uma tela, né? Temos uma tela com os números gerais das últimas temporadas, né? As últimas 3 temporadas, tanto do Plata quanto do Alcaraz. Eu vou focar ali em gols, né? O Alcaraz fez 9 gols em 2022, ele jogou no período por Racing, Southampton e Juventus, 9 em 42 jogos, 4 em 21, 4 em 38. O Plata defendeu o Valladolid e o Al Sadd, fez 6 gols voltando 3 temporadas, 6 gols em 31 jogos, 1 gol em 36, 12 em
33. A última temporada foi a melhor dessa amostragem, André. Considerando os desfalques, é dupla que chega para ser titular ou brigar por titularidade ou para estar ali no elenco esperando a sua vez? Eu acho que é para brigar, né? Considerando o elenco do Flamengo saudável, todo mundo bem, a fila é mais difícil de andar, né? De andar e de você saber qual é o seu lugar exatamente. Mas vejam, o Michael já entrou e já fez gol. O Flamengo precisava dele, quase que desesperadamente. E não por culpa de ninguém, né? Está passando por um período em que a quantidade de jogadores machucados é diferente do que você vê normalmente acontecer. E aí um jogador que, claro, a contratação é um processo que começou muito antes, outros jogadores, outros nomes foram envolvidos, outros clubes, né? O Corinthians, pelo menos, disse que queria o Michael. E o Plata também. Também. E, coincidência, um já foi e o outro está indo para o Flamengo. São questões de escolhas. É questão de plata, na verdade. Também isso, né? Bem. Agora foi bem. Então, na situação atual, e até o final da temporada, a gente está começando a entrar no trecho mais decisivo. Copas se afunilando, o Campeonato Brasileiro daqui a pouco vai entrar na chamada hora da verdade. Muito também a depender de quais candidatos no Campeonato Brasileiro ainda estão na Copa do Brasil, na Copa Libertadores. Mas as coisas vão começar a ficar mais importantes e a tendência é o desgaste aumentar e os problemas aumentarem também. Então, o Flamengo se conforta, digamos assim, recebendo jogadores que, claro, precisam se adaptar, precisam entender, precisam conhecer os companheiros, sistema de jogo e tal, mas às vezes há situações, e acho que o Flamengo está passando por isso, que o Flamengo precisa de corpos, precisa de gente para fazer papéis, para estar disponível. Outro dia o De La Cruz estava lá no estádio Newton Santos, sentado no banco de tênis. Isso significa que ele não ia jogar. Ele até poderia, mas as questões que ele enfrenta, o gramado sintético, o risco de perdê-lo por um tempo maior. Então, um cara desse nível está sentado no banco, mas ele não joga. Né? Então, são medidas. Então, o Flamengo precisa de ter gente no campo. Isso é que o clube precisa nesse momento. Pois é, e aí a gente vê o Pedro falando do Arrascaeta, falando do Gabigol, falando do Pedro também. Sem falar nos jogadores que não jogam mais essa temporada, né? O Vinha, o Everton, também o Cebolinha. Ô, Zupa, quando daqui a pouquinho a gente vai falar do Pedro também, tá? Porque tem questão do Pedro, então a gente volta pro Pedro falar do Pedro. Tô confuso. Depois de ter entrevistado o menino Pedro. Isso é muito que coisa, hein? É muito coisa. Pedro. Podem chamar também o Pedro Ivo. Ô, Zupa, mas aí pensando nesses dois jogadores que chegam, eles chegam, você, na tua opinião, daqui a pouco você faz o campinho e aí mostra pra gente como eles jogam, mas eles chegam com esse status de titulares, do jeito que tá? Sem esses jogadores que estão à disposição. O que é que você acha? E a gente pode colocar também, chamar a atenção para a diretoria rubro-negra. Sabendo de todos esses problemas, também age rápido. Saberia que precisaria de novos reforços, mas age mais rápido depois do que acontece. É uma diretoria competente no mercado, né? Não só porque tem o dinheiro para gastar, não é só uma questão de ter, é uma questão de onde gastar, como gastar, né? E o Flamengo costuma ser ágil dentro do mercado e muito competente para identificar os pontos. A gente está vendo aí os lances do Carlos Alcaraz e a contratação dele, assim, quando a gente olha, o cara veio da Premier League, o cara custou 18 milhões de euros. Você imagina que seja um cara para jogar de imediato. Mas assim, com todo mundo disponível, e daqui a pouco eu vou mostrar o campo do Flamengo com essas opções, mas com todo mundo disponível, eu vejo o Alcaraz como opção por hora. Agora, com a lesão do Arrascaeta, não sei se o Arrascaeta vai estar pronto para os jogos contra o Peñarol, espero que sim, acho que vai estar bem no limite da recuperação dele, e claro, pensando na Libertadores como principal objetivo, o Alcaraz dá uma oportunidade de o Flamengo ter alguém mais ou menos com as características do Arrascaeta, porque nesses anos todos, de 19 para cá, o Flamengo teve titulares
de um nível altíssimo, reservas de nível altíssimo para várias funções, mas sempre encontrou dificuldade para a função do Arrascaeta. Talvez, assim, dos jogadores que eram reservas, o que mais se aproximou de substituir o Arrascaeta foi o Andrés, enquanto era reserva em algum momento, mas o Andrés também não é exatamente ele é mais um 8 do que propriamente um 10. O Alcaraz, embora não seja um articulador, um pensador genial do jogo como é o Arrascaeta, ele é um meia para essa função. O Flamengo pode ter o Gerson no lugar do Arrascaeta com pontas, Michael e Luiz Araújo, Plata e Michael, Plata e Araújo, pode, ou pode ter o Alcaraz como 10, Gerson aberto por um lado, como ele vem jogando, um meia pela direita com muita qualidade, e um ponta do outro. E a questão do Alcaraz tem algo além, que é o fato de o Flamengo ter investido o que investiu num jogador de 21 para 22 anos, o Flamengo não está contratando o Alcaraz obrigatoriamente para ele ser titular agora. São 5 anos de contrato, é um jogador jovem, pensando na reformulação, né? O Arrascaeta está há muito tempo no Flamengo, não é um menino, se aproxima aí da casa dos 30 anos, acho que está próximo, né, da casa dos 30 anos. É um jogador que convive com muitas lesões. O Flamengo já reformulou vários setores do seu time, notadamente campeão, multicampeão. Em algum momento, né, esse último ano a gente teve a renovação do Everton Ribeiro, a reformulação, no caso, né, do Everton Ribeiro. Em algum momento vai acontecer com a Arrascaeta. E é muito importante que o Flamengo já tenha alguém pronto para jogar. Não que saia desesperado no mercado. E acho que o Alcaraz, se tudo der certo, se ele conseguir desenvolver o seu potencial, o olhar do Flamengo é para que essa transição seja feita temporada após temporada. Então, talvez ele jogue agora e ajude, mas o Flamengo contrata um jogador para os próximos anos e que tem qualidade para ajudar. Vamos fazer o seguinte, a Marcela já deu, o Zupac também já deu a letra de que vai analisar esse Flamengo, esse novo Flamengo com as caras novas. A Marcela citou o Pedro, sendo o assunto com o Pedro, então a gente volta a Salvador para acionar o Pedro Torre sobre a história do Pedro. A torcida rubro-negra estava preocupada, assédio do futebol internacional, o Flamengo mandou o famoso cai fora, é isso, sai pra lá, é isso, Pedro? Tem que chegar muito forte, Felipe, muito forte mesmo para levar o Pedro do Flamengo. O Pedro agora totalmente em alta, né? É um jogador que tem aí 30 gols basicamente na temporada, se você contar até os jogos não oficiais no início do ano ali. Então, Pedro muito em alta, embora esteja agora em recuperação de uma lesão. Informação dada primeiro pelo Vene Casagrande, que houve uma proposta de 20 milhões de euros do Nottingham Forest da Inglaterra, podendo chegar a 25 milhões de euros com bônus, etc. E o Flamengo não quis nem muita conversa não, porque é um valor que não chega nem perto do que o Flamengo desejaria. O Flamengo não deseja vender o Pedro, mas para abrir um pouco de conversa, nem chega muito próximo do valor. A multa do Pedro, que tem conhecimento, é de 60 milhões de euros para o exterior e 100 milhões de euros para multa interna, né, para clubes do Brasil. Assim, se você for multiplicar, tem questões de salários, etc. Então seria esse o valor. Então o Flamengo não deu nem muita pelota, assim, para essa questão no Nottingham Forest, você não poderia perder, e aí você bota o pacote todo. Tem ano de eleição, principal jogador mais efetivo do time nessa temporada, convocado para a seleção, então seria muito difícil. Então o Flamengo vai ficar com o Pedro, a não ser que alguém chegue e pague a multa e não tem muito o que fazer, e a janela já se aproximando do fim, os clubes europeus se movimentando muito nesse sentido. Ano passado, é bom lembrar, o Al Hilal, ali, um pouco antes da chegada do Jorge Jesus, um pouco antes da chegada do Jorge Jesus, o Al Hilal fez uma movimentação de levar o Pedro ali, acenando com 25, 30 milhões de euros. O Flamengo também não quis conversa e o Pedro mesmo recusou uma proposta 6 vezes maior de salário. Então é difícil tirar o Pedro do Flamengo. E só para arrematar, em relação a Alcaraz e Plata, o Flamengo espera ter esses jogadores já para essa data FIFA, para já se incorporar ao elenco, enfim, já começar o treinamento, e eles podem jogar, assim, sendo anunciados, regularizados, tudo, a segunda partida contra o Bahia, que é justamente na volta da data FIFA, dia 12 de setembro, no Maracanã. E sempre bom lembrar, o Zupac está falando aí dessa questão do Flamengo pensar no futuro, é exatamente esse caminho aí, você pegar um jogador de 21 anos, o Arrascaeta com 29, e que não é que vai ser agora, mas o clube tem que pensar nessa transição
E o Arrascaeta, por exemplo, é um jogador convocável, né? Sempre convocado para a seleção uruguaia, que joga, por exemplo, 2 dias antes. O De La Cruz também, 2 dias antes, na Venezuela, desse jogo contra o Bahia. Então seria interessante para o Flamengo já ter o Alcaraz nessa partida de volta contra o Bahia no Maracanã, dia 12. Maravilha, Pedro. Agora sim, a gente se Ele despede está em do Nova Pedro. York.